milionário mudança a vida de mendiga negra de 7 anos, que sofre com fome extrema. Era uma tarde cinza no Rio de Janeiro, com chuvas torrenciais caindo, como se o céu quisesse varrer a cidade. Rafael, um milionário solitário, caminhava pelas ruas com um olhar perdido. Ele vivia em uma mansão luxuosa na Zona Sul, cercado por um mundo de riqueza que não preenchia suas feridas. Desde a infância, a solidão sempre foi sua companheira. E naquele dia, o cheiro de concreto molhado e o som da água escorrendo trouxeram à tona lembranças dolorosas. Enquanto se arrastava pelas calçadas encharcadas, avistou uma figura pequena, agachada em um canto úmido, encolhida contra a parede de um prédio. Era uma menina negra de 7 anos, com olhos grandes e tristes, Samara. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enjoado de sujeira, e o aperto no peito de Rafael se intensificou. Era impossível não notar suas costelas se projetando. E o tremor em suas mãos deixava claro que a fome a consumia. Aguenta, mas o olhar da menina o prendeu. Uma luz apagada, pronta para ser acesa, mas sufocada pela escuridão da dor. Ele se aproximou. — Você tá bem? Perguntou, a voz quase um sussurro. Samara levantou os olhos e ele viu um mundo de sofrimento refleto ali. — Tô com fome, ela balbuciou, e o peso dessa simples frase caiu sobre ele como um manto pesadíssimo. A compaixão que ele pensava perdida começou a ressurgir, e algo dentro dele se quebrou. Rafael decidiu ajudar. Comprou um lanche e sentou-se ao lado da menina. Enquanto ela devorava a comida, ele sentia uma conexão crescendo entre os dois. As feridas de um refletiam as do outro. Ela, marcada pelo abandono e a dureza da rua. Ele, pelas memórias de uma infância repleta de traições e solidão. A chuva continuava a cair, mas algo diferente começou a florescer. Entretanto, a presença de Samara não passava despercebida. Luísa, uma mulher astuta, observava de longe. Sabia que a menina era a chave para infiltrar-se no mundo de Rafael e buscava manipulá-la para alcançar suas ambições. Uma rede de corrupção começava a se fechar sobre eles, e o que parecia um ato simples de bondade tornava-se um jogo delicado de poder e sobrevivência. Rafael percebeu que quanto mais próximo ficava de Samara, mais ameaçado se sentia. O mistério em torno da vida dela se aprofundava, enquanto segredos obscuros sobre sua fortuna estavam prestes a vir à tona. E agora ele tinha uma escolha a fazer. Até onde iria para proteger aquela criança? O que estava disposto a sacrificar de sua própria alma em nome da redenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te faz. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto observava Samara devorar o lanche que havia comprado. Os olhares se cruzaram e, por um instante, ele esqueceu de sua própria dor. A chuva ainda caía, mas naquele momento, o peso do mundo parecia mais leve. — Meu Deus, como você tá tão magra! Ele murmurou, preocupado. Samara parou por um segundo, com a boca cheia, e olhou para ele novamente. Havia uma centelha de esperança em seus olhos, mas também uma sombra de desconfiança. — Sabe, tem um monte de gente boa que pode te ajudar. É só pedir. Rafael tentou dizer,
Mas antes que Samara pudesse responder, um grito cortou o ar. A figura de Luísa apareceu, cheia de raiva, como uma tempestade repentina. O que você está fazendo com ela, Rafael? Ela gritou, os olhos arregalados. O tom acusatório fez o coração dele disparar. O que você quer? Ele respondeu, tentando manter a calma. Luísa se aproximou, a respiração ofegante. Essa menina não é quem você pensa que é. O quê? Rafael franziu a testa, surpreso. Samara parecia paralisada, os olhos fixos na mulher. O que ela queria dizer? Ele pressionou. O que você quer dizer com isso? Samara só precisa de ajuda. Luísa deu um passo à frente e o desespero dela transpareceu. Ela é filha de um criminoso, Rafael. E não é só isso. Vão atrás dela. Eles vão te envolver nessa situação. O ar parecia ter sido sugado e a rainha da manipulação transformou-se em um mensageiro de terror. Rafael olhou para Samara e viu uma frieza nos olhos dela que antes não havia percebido. O que estava acontecendo? A criança que parecia tão vulnerável agora tinha uma expressão que misturava medo e determinação. Samara, ele disse, a preocupação explodindo dentro dele. Ela hesitou, como se estivesse em uma encruzilhada. É verdade. Sou filha de um homem que fez coisas ruins, mas não sou ele. Eu só quero viver. Ela quase gritou, lágrimas escorrendo pela sujeira do rosto. O impacto das palavras dela foi como um tapa na cara de Rafael. Ele começou a se perguntar se estava ajudando ou se, sem saber, estava cavando um buraco mais profundo para os dois. Não confia nela, Rafael. Luísa voltou a insistir, elevada pela tensão do momento. Ela pode ser uma isca, uma estratégia. Enquanto você está aí, servido de bom samaritano, outros estão de olhos nela. Rafael se sentiu perdido. Ele queria ajudar, queria acreditar na inocência de Samara. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida começava a consumir suas esperanças. Enquanto as gotas da chuva escorriam sobre eles, um carro preto parou abruptamente na calçada. O motor roncou alto e a porta se abriu. Duas figuras sinistras saíram e começaram a caminhar em direção a eles, com olhares fixos. Rafael sentiu um arrepio frio. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. Samara, vá! Ele gritou, puxando a menina para perto de si. Vem comigo. Ela hesitou, mas algo em sua expressão mudou. Havia uma mistura de desespero e aceitação. Então ela gritou, eu não posso correr. Eles já me encontraram. O tempo parecia ter parado. Rafael olhou para Luísa, que estava imóvel, e depois para a direção dos homens que se aproximavam. O que ele deveria fazer agora? Ele sabia que estava em um jogo que não entendia, e a vida da menina estava em suas mãos. A tensão no ar era palpável. Luísa olhou para os homens, depois para Rafael. Você precisa fazer uma escolha, Rafael. A vida dela ou a sua. E com essas palavras tudo se desfez diante dele. Ele estava no meio de uma tempestade, e a única coisa que podia fazer era decidir rapidamente como navegar por essa confusão. Um dos homens gritou, apontando. O relógio estava correndo. A escolha estava diante dele. O que ele faria? Rafael olhou com desespero para a figura dos homens que se aproximavam. O tempo parecia ter parado. A tensão no ar era palpável. Ele sentiu o coração disparar ao perceber que cada instante podia ser o último antes de tudo desmoronar. Samara, vá! Ele gritou, puxando a menina para perto de si. Mas ao olhar nos olhos dela, viu um misto de medo e determinação. Eu não posso correr. Eles já me encontraram. A voz da menina soou como um grito de alerta.
Aquelas palavras cortaram a respiração dele. As figuras dos homens se aproximavam, e o mundo de Rafael começou a tremer sob seus pés. De repente, uma explosão de luz iluminou a calçada. Rafael olhou para cima e viu uma lanterna brilhante, cortando a escuridão da tempestade. Um carro de polícia parou ao lado deles, sirene soando como um chamado divino. O pensamento de salvação atravessou sua mente, mas antes que pudesse festejar, o que aconteceu a seguir o surpreendeu. Um dos homens que se aproximava levantou as mãos em sinal de rendição. Já era, estamos entregues, ele gritou, sua voz tremendo. Rafael ficou confuso. O quê? Tudo girava em sua cabeça. Os homens que pareceram ameaçadores estavam agora se entregando à polícia. O que estava acontecendo? As portas do carro se abriram e 2 policiais armados emergiram, prontos para agir. Para baixo. Todos vocês, eles gritaram. Mas em meio ao caos, uma das figuras masculinas capturou a atenção de Rafael. Ele havia reconhecido aquele rosto. Era Jorge, um antigo amigo de infância que havia desaparecido há anos. Jorge, com quem sempre dividira risadas e sonhos de grandeza, agora parecia um espectro do passado. Jorge! O quê? Rafael conseguiu balbuciar, sem entender como o destino o levara até ali. Jorge olhou para Rafael e por um momento, a expressão nos olhos dele mudou de pânico para uma súbita revelação. Rafael, não é o que você está pensando. Essa garotinha, ela é a chave para todo o plano deles. A confusão tomou conta de Rafael. A menina que ele tentava proteger, a quem ele via quase como uma filha perdida, estava ainda mais envolvida do que ele imaginava. Samara, o que você sabe? Perguntou, a angústia engasgada em sua voz. Mas a menina parecia desabada em um turbilhão de emoções, incapaz de articular uma resposta. Então, Luísa, que até então observava em silêncio, se adiantou, um sorriso maquiavélico se formando em seus lábios. Ah, Rafael, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Samara é muito mais do que uma simples criança na rua. Ela é o elo que todos procuramos. As palavras dela pareciam um feitiço que aprisionava Rafael em uma teia de incertezas. A verdade estava começando a se desenhar diante dele, e um nó se formou em sua garganta. Samara gargalhou, quase como se concordasse com Luísa. Você não sabe o que eu sou, Rafael? Você acha que me ajudou? Eu não estou aqui apenas por causa da fome. Eu estou aqui para você. Rafael não podia acreditar no que ouvia. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma sombria em sua mente. O que você quer dizer? Ele tremia. O olhar dela agora não era de desespero, mas de determinação ardente. Eu sou a resposta para suas perguntas e também para sua dor. Venha comigo e você verá. E assim, em um instante de terror e impotência, o mundo de Rafael se desfez ainda mais. Não era apenas a segurança da menina que estava em risco, mas a própria essência do que ele acreditava. Ele se deu conta de que, ao tentar salvar Samara, podia estar se afundando em um mistério muito mais profundo e perigosamente entrelaçado com seu passado. A polícia cercava o local, enquanto Samara olhava para Rafael. Seus olhos brilhando com um conhecimento que ele não conseguia compreender. Você vai se arrepender se não me ouvir, ela disse com um frio na espinha, desviando o olhar para Luísa. A sirene da polícia soou mais uma vez, mas o verdadeiro conflito estava apenas começando. Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. O que era aquilo? A menina que ele tentava salvar
poderia ser sua própria ruína. Em meio àquela tempestade, uma nova verdade começava a se formar, mais aterrorizante do que. E assim, a noite avançava, cheia de sombras e assombros, enquanto o relógio corria. O que Rafael faria a seguir? A escolha estava nas suas mãos. Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhares entre ele e Samara estavam pesados, carregados de esperança e desespero. Mas o clima tenso foi interrompido por um grito estridente que ecoou na calçada. "Saia daí, Samara!" Uma mulher alta e intensa surgiu de trás dos policiais, a expressão dela cheia de fúria. Rafael a reconheceu. Era Ana, a mãe de Samara, alguém que poucos conheciam, mas que todos sabiam ser uma figura do crime. Ele ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? Ela estava fugindo de mim. Vocês não podem deixá-la escapar. Ana gritou, seus olhos fixos em Samara com uma possessividade assustadora. Você não pode protegê-la, Rafael. Ela é minha. As palavras dela explodiram como uma bomba, fazendo o mundo de Rafael tremer. Ele olhou para Samara, que estava pálida e histérica. Não, você não entende. Eu só quero viver. Samara gritou, assustada, tentando se afastar de Ana. Mãe, por favor. Aquele grito cortou Rafael como uma faca. Afinal, a menina que ele queria ajudar era filha de uma mulher que ele temia. E isso mudaria tudo. As sirenes da polícia continuavam a tocar, iluminando a cena numa dança frenética de luz e sombras. Os homens que se entregaram pareciam apenas espectadores naquele novo drama. O olhar de Ana se movia entre Rafael e os policiais, desenhando uma estratégia mortal. Você não vai tirar ela de mim. Samara vai voltar para casa. Rafael travou. Ele tinha certeza de que protegeria a menina, mas agora as paredes estavam se fechando. O que ele faria? Ele já estava disposto a sacrificar sua vida por Samara, mas e agora? A verdadeira identidade da garota se revelava como uma sombra de terror. O que você quer com ela, Ana? A voz de Rafael saiu mais fraca do que ele pretendia. Ana sorriu, um sorriso que congelou o sangue dele. Ela é herdeira de um grande patrimônio, Rafael, e eu sou a única que pode guiá-la. Mas você está apenas atrapalhando os planos. As palavras dela eram um chicote que cortava a esperança que começou a se formar entre ele e Samara. Todo o sentido da bondade que ele viu naquela criança desmoronou como se fosse uma ilusão. O que mais ele não sabia? Os homens atrás dele sussurraram entre si, chocados com a revelação. Não, eu não quero isso, Samara exclamou, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Eu sou mais do que isso. O que essas palavras significavam? A menina queria fugir de tudo isso, mas como? Ana se virou para os policiais, desafiadora. Se vocês tocarem nela, eu vou fazer de tudo para que se arrependam. Ela é a chave para tudo. Neste ponto, tudo parecia uma cena de filme. Rafael percebeu que estava no meio de um jogo mortal entre sua vontade de proteger e o destino sombrio de Samara. Em um movimento rápido, Ana puxou um pequeno objeto da bolsa. Um colar com um pingente. A luz da sirene refletiu nas pedras preciosas, iluminando a escuridão da rua. Isso pertence a você, não é, Samara? A herança de papai. O peso da verdade caiu sobre todos como uma avalanche. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que fazer. A conexão que eles começaram a formar estava se desintegrando sob a pressão de uma revelação devastadora. Agora a chave para a salvação poderia também ser a chave para a perdição. Saia daqui! Gritou um dos policiais, enquanto se preparavam para agir. Rafael olhou para Samara. O olhar dela
implorando por uma resposta, uma saída. O que aconteceria a seguir? Ele sabia que qualquer movimento poderia significar a ruína ou um caminho para a liberdade. As sirenes soavam, mas o verdadeiro caos estava dentro dele. Ele olhou para Ana e depois para Samara, e a única coisa que atravessava sua mente era uma pergunta. Até onde você iria para salvar essa menina, Rafael? A escolha estava diante dele mais uma vez, e tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhares entre ele e Samara estavam pesados, carregados de esperança e desespero. Mas o clima tenso foi interrompido por um grito estridente que ecoou na calçada. Saia daí, Samara! Uma mulher alta e intensa surgiu de trás dos policiais, a expressão dela cheia de fúria. Rafael a reconheceu. Era Ana, a mãe de Samara, uma figura temida no submundo do crime. Ele ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? Ela estava fugindo de mim. Vocês não podem deixá-la escapar. Ana gritou, seus olhos fixos em Samara com uma possessividade assustadora. Você não pode protegê-la, Rafael. Ela é minha. As palavras dela explodiram como uma bomba, fazendo o mundo de Rafael tremer. Ele olhou para Samara, que estava pálida, histérica. Não, você não entende. Eu só quero viver. Samara gritou, tentando se afastar de Ana. O desespero nas palavras dela cortou Rafael como uma faca. Ele sabia que precisava agir, mas a situação estava se complicando. As sirenes da polícia continuavam a tocar, iluminando a cena numa dança frenética de luz e sombras. Ana se virou para os policiais, desafiadora. Se vocês tocarem nela, eu vou fazer de tudo para que se arrependam. Ela é a chave para tudo. A revelação lhe tomou como um golpe. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele queria ajudar Samara, mas agora se via no meio de um jogo muito maior. Você quer a criança de volta porque ela tem algo que precisa, não é? Ele perguntou, tentando entender. Ana sorriu de um jeito que fez seu sangue gelar. Exatamente, Rafael. Samara não é uma simples menina. Ela é herdeira de um império que meu pai construiu, e sua vida aqui é só o começo de algo muito maior. O choque tomou conta de Rafael como uma onda. O que você está dizendo? Sua voz tremia. Ana começou a avançar, aproximando-se de Samara, e Rafael teve que agir. Ele puxou a garota para perto. Não, você não pode ter ela. Fique fora disso, Rafael, Ana gritou. Samara se jogou contra Rafael, os olhos dela cheios de lágrimas e pânico. Por favor, me ajuda. Nesse momento, a tremenda reviravolta aconteceu. Um dos homens que se entregaram para a polícia, que até então permanecia em silêncio, se virou e, numa fração de segundo, revelou um distintivo escondido sob a camisa. Polícia Federal, todos vocês estão presos. A tensão explodiu. Ana congelou, um olhar de horror a consumindo. Rafael sentiu um misto de alívio e confusão. Ele não entendeu o que estava acontecendo, mas sabia que a situação mudara completamente. Você acha que eu não sabia sobre você, Ana? Você estava sendo seguida há meses, disse o policial com uma confiança que fazia tremer as estruturas do que Rafael acreditava saber. Você terá que dar explicações sobre as atividades de sua família e sobre Samara. O grito de Ana cortou o ar, mas o que ocorreu a seguir o deixou em choque. Ela puxou algo de sua bolsa. Um pequeno dispositivo pressionou um botão e, imediatamente, uma explosão estrondosa ecoou nas proximidades. O que você fez? Rafael gritou.
buscando um abrigo, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Uma fumaça densa começou a se espalhar e a confusão tomou conta. Samara, agarrada à mão de Rafael, olhava ao redor, sem saber se deveria correr ou permanecer. Samara, fica perto de mim, ele gritou, mas a menina pareceu vacilar. O medo estava estampado em seu rosto, refletindo o caos que se desenrolava. Enquanto a fumaça os envolvia, Rafael percebeu que o mundo nada mais era que um grande tabuleiro de xadrez, e ele nem mesmo sabia as regras. As sirenes gritavam, as vozes se confundiam, e dentro daquele tumulto, uma pergunta pairou no ar. Quem estava realmente ali para ajudá-los? Rafael se sentiu perdido, sozinho em uma tempestade de revelações e segredos. E no fundo do seu coração, a única certeza que tinha era que a luta por Samara estava apenas começando. O que mais ele não sabia, a explosão não era apenas um ato de desespero, mas um catalisador para algo maior. O futuro deles estava em jogo. Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhares entre ele e Samara estavam pesados, carregados de esperança e desespero. Mas o clima tenso foi interrompido por um grito estridente que ecoou na calçada. Saia daí, Samara! Uma mulher alta e intensa surgiu de trás dos policiais, a expressão dela cheia de fúria. Rafael a reconheceu. Era Ana, a mãe de Samara, uma figura temida no submundo do crime. O ar pareceu congelar ao ver a mulher, e Rafael ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? Ela estava fugindo de mim. Vocês não podem deixá-la escapar. Ana gritou, seus olhos fixos em Samara com uma possessividade assustadora. Você não pode protegê-la, Rafael. Ela é minha. As palavras dela explodiram como uma bomba, fazendo o mundo de Rafael tremer. Ele olhou para Samara, que estava pálida e histérica. Não, você não entende. Eu só quero viver. Samara gritou, tentando se afastar de Ana. O desespero nas palavras dela cortou Rafael como uma faca. As sirenes da polícia continuavam a tocar, iluminando a cena numa dança frenética de luz e sombras. O medo tomou conta dele. Ana se virou para os policiais, desafiadora. Se vocês tocarem nela, eu vou fazer de tudo para que se arrependam. Ela é a chave para tudo. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele queria ajudar Samara, mas agora se via no meio de um jogo muito maior. O que você quer com ela, Ana? Ele perguntou, tentando entender. Ana sorriu de um jeito que fez seu sangue gelar. Ela não é uma simples menina. Samara é herdeira de um império que meu pai construiu. E sua vida aqui é só o começo de algo muito maior. O choque tomou conta de Rafael. O que ela disse não fazia sentido, mas ele não teve tempo para processar tudo. Um dos homens que se entregaram, um desconhecido até então, olhou nos olhos de Rafael. Samara, ela é tudo o que você precisa e tudo o que você teme. A voz dele era fria como aço e Rafael percebeu que se tratava de um agente infiltrado disfarçado. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a confusão tomando conta dele. O homem não respondeu. Ele se agachou, arrebentando os laços que prendiam suas mãos. Em um movimento rápido, ele puxou algo de dentro do casaco. Um identitário da Polícia Federal. Todos vocês estão presos. A adrenalina correu nas veias de Rafael, enquanto Ana ficou paralisada de horror. O grito ensurdecedor de Ana cortou o ar. Samara, não fique aí. Vem comigo. Mas Rafael puxou a menina mais para perto, e a luz do carro policial iluminou sua expressão assustada. Ele sabia que tudo havia mudado em um instante. Mas, Samara tentou protestar, seu olhar balançando entre a mãe e Rafael. Mãe,
O desespero tomou conta dela. O caos estava se espalhando, uma tempestade de confusão e segredos. A fumaça da explosão começou a se espalhar e o pânico se instalou. Todos começaram a gritar. Uma onda de correria tomou conta do lugar, mas Rafael permaneceu parado. Ele estava ali, traído pela dúvida. E, como se o destino quisesse mais drama, um estrondo ecoou na esquina, fazendo todos virarem a atenção. Um carro desgovernado avançou em direção à cena, trombando com tudo na multidão. "O que é isso?" gritou alguém, enquanto o choque tomou conta. Naquele momento, Rafael viu Sara, a irmã de Ana, emergindo do carro, os olhos arregalados, segurando um revólver. "Vocês nunca vão levar a Samara!" ela gritou, e tudo parecia congelar. A revelação bateu como um raio. Sara estava envolvida nisso tudo. Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não sabia se a irmã de Ana era aliada ou inimiga, e a verdadeira intenção dela. A única certeza que ele tinha era que o que acontece a seguir mudaria suas vidas para sempre. "Samara, fica perto de mim!" gritou Rafael, enquanto a cena se tornava um campo de guerra. Ele sabia que a tensão estava prestes a estourar e a busca por respostas se tornava urgente. E a vida da menina estava em jogo. O que ele faria agora? A escolha dependia dele, mas o peso estava insuportável. Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhares entre ele e Samara estavam pesados, carregados de esperança e desespero. Mas o clima tenso foi interrompido por um grito estridente que ecoou na calçada. "Saia daí, Samara!" Uma mulher alta e intensa surgiu de trás dos policiais, a expressão dela cheia de fúria. Rafael a reconheceu. Era Ana, a mãe de Samara, uma figura temida no submundo do crime. O ar parecia congelar ao ver a mulher, e Rafael ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali? "Ela estava fugindo de mim. Vocês não podem deixá-la escapar!" Ana gritou, seus olhos fixos em Samara, que parecia petrificada. Um misto de medo e confusão. "Você não pode protegê-la, Rafael. Ela é minha!" As palavras dela explodiram como um tiro. Rafael olhou para Samara, que estava pálida e histérica. "Não, você não entende. Eu só quero viver!" Samara gritou, tentando se afastar de Ana. O desespero nas palavras dela cortou Rafael como uma faca. Ele sabia que precisava agir, mas a situação estava se complicando. As sirenes da polícia continuavam a tocar, iluminando a cena numa dança frenética de luz e sombras. Ana se virou para os policiais, desafiadora. "Se vocês tocarem nela, eu vou fazer de tudo para que se arrependam. Ela é a chave para tudo." Rafael sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Um dos homens que se entregaram, um desconhecido até então, olhou nos olhos de Rafael. "Samara, ela é tudo o que você precisa e tudo o que você teme." A voz dele era fria como aço, e Rafael percebeu que se tratava de um agente infiltrado disfarçado. "O que você quer dizer com isso?" questionou, sua mente girando em confusão. "Ela é o elo que pode destruir ou salvar tudo. O que você não entende, Rafael, é que sua vida e a dela estão entrelaçadas de uma forma que você nem imagina." Com aquelas palavras, a estrutura de toda a narrativa que Rafael conhecia começou a desmoronar, como um castelo de cartas. Ana, percebendo a tensão crescente, puxou algo de sua bolsa, um pequeno dispositivo, um botão misterioso. O olhar dela estava imprevisível. "Vão se arrepender de interferir nos meus planos." Ao apertar o botão, uma explosão estrondosa ecoou na proximidade. Um momento de silêncio absoluto precedeu o caos. A fumaça engoliu a cena,
e os gritos de pânico começaram a ecoar por todo lado. Rafael, sem entender o que acontecia, agarrou Samara. Vem, precisamos sair daqui. Ele puxou a menina, mas ela hesitou. O olhar distante dela não parecia mais humano. Era como se toda a vida dela estivesse se transformando em algo que Rafael não reconhecia. Eu não posso, Samara disse, a voz fraca, como se estivesse quebrando. Os olhos dela estavam escurecendo. Neste instante, uma nova figura emergiu da fumaça. Um homem alto e imponente cujo rosto Rafael não conseguia identificar. Você não pode levá-la, o homem gritou, avançando em direção a Rafael. Era como um pesadelo tomando forma diante dele. O estranho olhou para Samara e algo em suas palavras paralisou Rafael. Ela é a chave. O que você não sabe, Rafael, é que não é apenas um legado que ela carrega. É um poder. Naquela fração de segundo, Rafael percebeu que Samara não era apenas uma garota perdida. O que ela representava era muito maior do que ele poderia imaginar. Antes que Rafael pudesse responder, uma onda de energia pulsou entre eles, como uma descarga elétrica. Samara começou a brilhar, e sob a pressão do poder, as paredes pareciam tremer. A revelação sangrenta explodiu no ar. A verdadeira natureza da menina estava prestes a ser exposta de uma forma que ele nunca poderia prever. Samara, o que está acontecendo? Rafael murmurou, o coração na garganta. Os olhos dela, uma vez cheios de desespero, agora refletiu uma força desconhecida, uma determinação que fez todo o sofrimento anterior parecer insignificante. Você não me entende, Rafael. Eu não sou apenas a Samara que você conhece. Ela falou, e cada palavra parecia um eco profundo. O homem misterioso sorriu. Finalmente, ela está despertando. O que você se tornará, Samara, é o que definirá o nosso futuro. Um abalo profundo percorreu a terra. Rafael, tomado pela confusão, olhou para Samara, agora irradiando uma luz que ofuscava tudo ao seu redor. Que segredos ele ainda ignorava? E, principalmente, quem era verdadeiramente aquela criança que ele apenas queria salvar? As sirenes continuavam a uivar como animais feridos, mas ali, no centro da confusão, Rafael sentiu que a maior tempestade ainda estava por vir. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele se viu confrontado por uma questão devastadora. Estaria ele preparado para o que estava prestes a ser revelado? O brilho dos olhos de Samara parecia ofuscar tudo ao redor, e Rafael não conseguia desviar o olhar. Mas a tensão no ar era palpável. O estranho que aparecera estava se aproximando, e a agitação na multidão crescia. Cada passo parecia ecoar em seu coração, acelerando o tempo. Ela é a chave. Para tudo! As palavras do homem reverberaram como um trovão. O pânico começou a se espalhar. Rafael tremeu. Ele queria proteger Samara a todo custo. Mas a cada instante, a confusão só aumentava. O que a menina realmente representava? O que ele não sabia sobre ela? Então, a fumaça começou a se espessar, engolindo a cena. O homem misterioso puxou um colar que reluzia, com um pingente cintilante que capturou a atenção de todos. Este colar é o que mantém a conexão dela. Sem isso, tudo se perde. Ele olhou para Samara, seu tom sério. É hora de você, Samara. Mas antes que Rafael pudesse entender, Ana começou a se mover, ainda exalando raiva e possessividade. Ela não vai a lugar algum, gritou, avançando em direção à filha, com braços abertos, como se quisesse proteger a menina da verdade que estava prestes a ser revelada. Você não pode. Rafael interveio, estendendo uma mão para Samara, mas no fundo sabia que sua voz estava começando a falhar. Não podemos deixar que ela faça isso. O terror enchia seu peito quando ele se deu conta de que precisava agir rapidamente. Ele não estava apenas lutando contra Ana,
mas contra toda uma rede de segredos que poderia arrastá-los para a escuridão. O estranho olhou rapidamente para a multidão, medindo seus próximos passos. Samara, você tem que vir, agora! O poder em suas palavras parecia verdadeiro, e Rafael, mesmo com suas dúvidas, se viu puxando a menina para a frente. Ele não podia deixá-la escapar, e ali, dentro daquela confusão, a verdade mais devoradora surgiu como um raio. Samara é uma menina à procura de liberdade, e a liberdade dela é a sua própria condenação. O grito percorreu a multidão, enverberando em cada canto, e a centena de rostos ao redor desviou as atenções de Rafael. Não eram apenas curiosos. Havia ali alguém que sabia o que estava acontecendo. Espere! Uma voz feminina ecoou da multidão, e Rafael virou-se para ver uma mulher que ele não reconhecia. A verdade precisa ser dita. Ela se aproximou, e enquanto cada passo dela o fazia sentir um arrepio, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Ana, você precisa entender. Samara não é apenas uma criança. Ela é a herdeira de um poder muito maior. O impacto das revelações parecia uma explosão dentro de Rafael. Ele estava paralisado. Repare bem, todos ali se entreolhavam, confusos e intrigados. O que você quer dizer? A indignação na voz de Ana era palpável, mas a mulher não hesitou. O que você não sabe é que a morte de Samara pode significar o fim de todos os seus planos, Ana. As coisas começaram a girar em sua cabeça. Samara, a garotinha que ele desejava proteger, era integral a um jogo que ele mal conseguia compreender. E aquela mulher? Quem era ela? O que mais ele não sabia? A fumaça ainda se espalhava. E em meio ao caos, Rafael sentiu seu coração saturado. Ele estava no centro de uma tempestade, com a vida de Samara pendendo por um fio. O que havia em jogo não era apenas o presente, mas o futuro dela. Havia algo maior em seus segredos e mentiras. Então, a mulher disse uma frase que cortou o ar. Se você a perder, Ana, não será apenas a Samara que morrerá. Seremos todos nós. O tempo pareceu parar. Rafael olhou para Samara, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo, e um nó se formou na garganta dele. A revelação era tão grande que ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés. Vamos embora, Samara. Agora! Ele gritou, mas no fundo, sabia que a escolha estava fora de suas mãos. Ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor, e a única coisa que restava era a pergunta angustiante: até onde ele iria proteger a verdade que poderia mudar tudo? Rafael hesitou, o coração disparando. Ele sabia que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhares entre ele e Samara estavam pesados, carregados de esperança e desespero. Mas o clima tenso foi interrompido por um grito estridente que ecoou na calçada. Saia daí, Samara! Ana, a mãe da menina, apareceu como um relâmpago, cheia de fúria. O ar congelou ao ver a mulher, fazendo Rafael gelar. O que ela estava fazendo ali? A raiva em seus olhos pulsava como um aviso. Ela estava fugindo de mim. Você não pode deixá-la escapar. Ana gritou, seus braços se estendendo em um esforço desesperado para alcançar a filha. Você não pode protegê-la, Rafael. Ela é minha. As palavras dela explodiram como uma bomba, fazendo Rafael tremer. Um nó se formou na garganta dele. Ele precisava agir. Não, você não entende. Eu só quero viver. Samara gritou, seu rosto pálido e angustiado. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele tratou de puxá-la para mais perto, mas a confusão tomava conta da cena. Se vocês a tocarem, vão se arrepender. Ana virou-se para os policiais, desafiadora. As sirenes iluminavam a cena como fantasmas dançantes.
Vocês não sabem o que ela é. O homem misterioso que havia surgido no meio do caos falou com uma voz grave. Ela não é apenas uma criança. Samara é a chave para tudo. O olhar dele penetrava na alma, e Rafael começou a perceber que o jogo era muito maior do que imaginara. Então, no meio da confusão, uma explosão de luz iluminou a calçada. Um carro parou bruscamente e uma figura familiar saltou de dentro. Jorge, o amigo de infância de Rafael, apareceu, mas algo nele estava diferente. Os olhos dele queimavam com uma intensidade que Rafael nunca tinha visto. Rafael, o que você está fazendo? Você não pode deixá-la longe de mim. Do que você está falando? Rafael sentiu o mundo girar. A presença de Jorge parecia encher o ar de densidade. Ela precisa de proteção. A tensão aumentava. Você realmente acha que está ajudando? Samara não é apenas uma vítima. Ela faz parte de algo muito maior. Algo que nós que estamos aqui não conseguimos controlar. Jorge disse, fazendo Rafael sentir um frio na espinha. A verdade parecia desmoronar. Ela é a herdeira. Ama gritou descontrolada. O legado do nosso pai. Precisamos dela para manter a linha viva. Rafael deu um passo para trás, o coração pulando desordenado. As revelações estavam tomando forma, muito mais sombrias do que imaginava. Não, isso não pode ser verdade. A negação rolou pela língua de Rafael, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em um quadro horrendo. Samara não era apenas uma garotinha que ele havia conhecido, mas uma chave para um mundo obscuro, um legado que poderia destruir tudo. Ele olhou para Samara e, num instante, percebeu a verdade. O que ele via não era apenas uma criança, mas um futuro sombrio prestes a se revelar. E então tudo desabou. Um estrondo cortou o ar e a terra tremeu. O chão sob ele se abriu, revelando uma fenda profunda que parecia devorar tudo ao seu redor. A multidão uivava em desespero, enquanto a estrutura da realidade mudava. A fumaça e os gritos misturavam-se a uma energia pulsante, enquanto Samara erguia os braços, como se estivesse chamando o caos. Eu sou a verdadeira herdeira, ela gritou. E naquele momento, uma onda de poder emanou dela, fazendo raízes crescerem e se entrelaçarem pelos pés de Ana e Jorge, segurando-os no lugar. Rafael observava em estado de choque. O que acontecia ali? Ele se sentou no chão, sem saber se deveria correr ou ficar. Samara havia nascido de uma linhagem que poderia mudar o curso de tudo, e Rafael estava enredado nessa história, sem perceber. Samara, pare! Não, você não pode. A angústia na voz de Rafael ecoou pela fumaça crescente. Mas a menina estava em estado de transe, e a luz em seu corpo brilhava intensamente. A tempestade se acendeu à sua volta, e Rafael sentiu sua vida mudar drasticamente. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? A única certeza era que a luta por Samara estava apenas começando, e ele não fazia ideia do que estava por vir. Rafael estava em meio ao caos, sentindo a vida pulsar ao seu redor. A mesma menina que ele desejava proteger agora irradiava uma luz intensa, como se a tempestade que a cercava fosse apenas um eco distante de seu verdadeiro ser. Ele olhou para Samara, a angústia nos olhos dela misturada à determinação. O que seria dela a partir de agora? A fumaça começou a dissipar e a tensão no ar se transformou em um silêncio inquietante. Ana, a mãe, tremia. As palavras dela se perderam em meio à confusão. Samara, volta aqui.
Mas a menina, com uma força interior renovada, se mantinha firme. Chega, mãe, eu não sou sua propriedade. O grito de Samara cortou o ar e algo em Rafael se iluminou. Aquele momento não era apenas sobre a luta entre mãe e filha. Era sobre descobrir quem Samara realmente era. Jorge observava, os olhos arregalados de assombro, sem saber se deveria intervir. Enquanto os policiais se acercavam devagar. Samara, vem com a gente. Mas Rafael segurou firme a mão dela. Não, Samara, você não pode ir com eles. A multidão estava em choque. Olhares de confusão, medo e até de esperança passavam entre os rostos. As sirenes ainda soavam como um lamento distante, e a cena parecia quase irreal. Uma pintura em movimento de um drama que envolvia muitas vidas. Ela precisa tomar uma decisão, afirmou o homem misterioso. As palavras dele reverberaram na mente de Rafael. O que exatamente estava em jogo? Qual era o lugar de Samara nesse quebra-cabeça? Ana se colocou na frente da filha, seu olhar feroz. Ela não sabe o que está fazendo. É minha responsabilidade protegê-la. Mas Samara, agora, não parecia mais a menina assustada que Rafael conhecera. Ela estava crescendo diante dele. Eu sei mais do que você pensa. A voz dela carregava uma força que trazia resistência. Rafael sentiu um orgulho crescente por ela. Era a hora de Samara assumir o controle de sua vida. O ar estava carregado de ansiedade quando Samara respirou fundo e olhou para os pais, seu tom firme. Não vou mais viver à sombra de ninguém. As palavras dela ecoaram e, por um momento, tudo parecia estar em pausas. Era como se o tempo tivesse congelado. Samara, não! Gritou Ana. Mas era tarde demais. A fenda no chão começou a se fechar e Rafael percebeu que a tempestade estava diminuindo, aos poucos. As pessoas começaram a se mover, mas ele e Samara estavam parados, como moldes de uma cena que ecoaria por muito tempo. E então, num gesto comovente, Samara se virou para Rafael. Me promete que vai estar aqui quando eu voltar? O coração dele apertou. Ele assentiu, os olhos cheios de emoção. Prometo, estarei sempre ao seu lado. Aquilo era mais do que uma promessa. Era um pacto. A luz em Samara começou a desaparecer, mas o brilho nos olhos dela não. Com o último olhar para sua mãe, ela se virou e seguiu o homem misterioso. Rafael sentiu o vazio se instalar, como se um pedaço de si tivesse ido junto com ela. As sirenes diminuíram e, em meio ao silêncio que se seguiu, Ana caiu de joelhos, consumida pela dor. Jorge observou, um peso nos ombros. Era um fim e, ao mesmo tempo, um novo começo. Rafael se aproximou de Ana, a tensão entre eles se dissolvendo. Ela precisava fazer isso. As palavras eram firmes, mas ela não queria ouvir. O futuro estava incerto, e tudo o que restava era esperança. De repente, a vida de Rafael se transformou em um eco. Ele sabia que a história de Samara não acabara ali e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente aquela garotinha? O que mais estava por vir? Detalhes se desenhavam em sua mente, enquanto a realidade mudava diante dele. Agora, mais do que nunca, a vida de Samara e Rafael estavam entrelaçadas em um destino que ainda estava por ser revelado. Ei, antes de encerrar, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.